Como o mindfulness e a mentalidade influenciam no esporte? Estamos aí em Copa do Mundo, nesse clima de Copa do Mundo. Hoje eu convidei aqui o Ricardo Borim. O Ricardo, ele é preparador mental e hoje ele vai conversar com a gente sobre como o mindfulness pode auxiliar no esporte. Ele já está entrando aqui, vou convidar ele. Boa noite, boas-vindas. Ricardo chegou. Boa noite, Silvari. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Tô te ouvindo bem por aí. Ótimo, tudo certo, tudo tranquilo, perfeito. Show. Então, obrigada por você estar aqui, ter aceitado esse convite. Já vou deixar você chegar se apresentando, então. Conta um pouquinho para o pessoal do que você faz, do seu trabalho. Legal, Júlia, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Legal a gente compartilhar aí o nosso trabalho. Bom, meu nome é Ricardo Borim, eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Eu trabalho como preparador mental de atletas, né, de alto rendimento, de equipes, na verdade, de atletas de alto rendimento. Hoje trabalho em duas equipes, trabalho, né, na Seleção Brasileira de Basquete Feminino, tanto nas categorias aí de base, né, 15, 18, e também na adulta, no São Bernardo Futebol Clube, e com atletas individualmente, né, de alto rendimento, atletas olímpicos, atletas de futebol, atletas de diversos esportes diferentes, treinando, preparando alguns aí para as Olimpíadas de Paris, também outros em 7 países diferentes, na função de deixar o pessoal mentalmente preparado aí para atingir os objetivos. Muito bom, Ricardo. Vou contar um pouquinho de mim também, para quem está vindo pelo seu perfil. Eu sou a Júlia, sou instrutora de Mindfulness, trabalho com Mindfulness e psicologia positiva, especialmente com adultos, com empresas. E bom, agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar brevemente sobre o que é Mindfulness e em seguida o Ricardo vai falar sobre como que funciona essa preparação mental que ele realiza. A gente vai falar também sobre a pressão que existe em grandes campeonatos como esse que a gente está passando agora, que é a Copa do Mundo. A gente vai falar ainda sobre a importância de elementos de força mental no esporte e a importância do mindfulness no esporte. Então, vou começar aqui introduzindo o que é o mindfulness. Para quem está vendo esse termo pela primeira vez, mindfulness quer dizer atenção plena, consciência plena. E é sobre você estar realmente presente naquilo que você está fazendo. Nós temos uma tendência muito grande da mente ficar devaneando. Às vezes a mente ela está indo lá no passado. Quem tem tendência aos processos mais depressivos fica com a mente muito apegada com o passado, com ruminação, culpa, arrependimento. Quem tem tendência aos processos depressivos mais ansiosos fica com a mente muito no futuro, a mente muito ansiosa. Às vezes a mente também com muitos pensamentos catastrofistas. E o mindfulness é sobre a gente sair do passado, sair do futuro e vir para o aqui e agora, para aquilo que realmente está acontecendo. Porque quando a gente não está realmente presente naquilo que a gente está fazendo, toda a nossa energia, toda a nossa capacidade, ela fica drenada. O Ricardo deu uma caidinha aqui. Bom, enquanto ele não chega, vamos ver se ele já vai voltando. Para ver se eu vou para o próximo tópico. Acho que a internet dele caiu. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem por aí?
Bom, acho que a internet dele caiu. Vou seguindo aqui então até ele voltar. Vou trazer como que o mindfulness pode auxiliar então no esporte. Tava agora há pouco mesmo vendo um jogador, uma entrevista dele falando que antes do mindfulness é um jogador que teve o treinamento de mindfulness pelo Mente Aberta. E ele está falando que antes do mindfulness ele entrava no campo e era como se ele estivesse levando a família dele para o campo. Porque ele jogava muito com esse intuito, né, de sustentar a família. Ele tinha pessoas que dependiam dele, dos resultados dele naquele jogo. E aí, enquanto ele estava lá no jogo, ele estava o tempo todo pensando ali na sua família. E isso acabava atrapalhando bastante o rendimento dele no jogo. E aí, depois que ele começou a praticar o mindfulness, ele conseguiu perceber, poxa, eu tenho o meu momento aqui que eu vou pensar na minha família, e eu tenho o meu momento aqui que eu vou dar o meu máximo nesse jogo, e assim eu vou ter muito mais potencial para poder compartilhar. Oi, Ricardo, caiu aí, né? Bem-vindo de volta. Já estava aqui seguindo, falando um pouquinho de como que o mindfulness pode auxiliar nos esportes. Parece que ainda está um pouquinho instável. Tá, Será tá que se o bastante vídeo está instável. instável, será que o áudio está melhor? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. De repente aqui, encerrou a transmissão para mim aqui do nada, sei lá, acho que tá normal. Mas vamos lá, então. Vamos Inteligência lá. emocional na prática, né? Quando as Ao situações vivo. nos desafiam, assim, nas situações do dia a dia, que a gente tem que trabalhar a mentalidade. Então, vamos lá. Eu já expliquei aqui para o pessoal que está chegando o que que é o Mindfulness. Vou te pedir para falar agora, então, o que que é esse trabalho que você faz de preparação mental, como que funciona Uhum. brevemente, assim, para quem nunca ouviu falar, quem está vendo aqui pelo meu perfil. Sim. A forma mais fácil de entender é pensar o seguinte: um atleta ele se prepara fisicamente, ele se prepara tecnicamente, ele se prepara taticamente para qualquer desafio, qualquer realidade que tenha a ver com a função dele no esporte, né? Então eu costumo sempre dizer que tudo que um atleta ele precisa usar numa competição, ele precisa treinar, né? Então, os elementos de força mental, que são concentração, autoconfiança, motivação, atitude e foco e foco e concentração, isso, foco e concentração, atitude, motivação, controle de ansiedade e autoconfiança precisam ser treinados, né? Então, o meu papel é, por meio de técnicas, de ferramentas, inclusive mindfulness também, é preparar os atletas mentalmente para aquilo que eles precisam usar na competição nos aspectos mentais. Então, esses elementos, eles não acontecem do nada. Você treina confiança, você treina a gestão dos seus pensamentos, você treina a sua concentração, você treina o seu foco. Então, todos esses elementos treinados fazem o atleta estar mais bem preparado, né, para competir. Então, ou seja, ele treina fisicamente, ele treina tecnicamente, ele faz isso por meio de repetições, de técnicas, de exercícios, e ele treina a mente comigo também para as demandas mentais que o esporte exige, como essas algumas dessas que eu disse aqui. Então, o atleta ele não tem como, ele precisa de, sei lá, concentração. Não vai vir concentração do nada para ele, assim como não vai vir para ele do nada uma jogada ou um condicionamento físico que ele precisa ali na hora. Ele precisa desenvolver alguma coisa automática para que aquilo aconteça. Um atleta, então, ele tem capacidade, por exemplo, de correr 90 minutos no futebol, ou, sei lá, 10 segundos nos 100 metros rasos, ou um atleta minha de 50 quilômetros de marcha atlética, ele tem condicionamento físico porque ele se preparou para isso, né? Ou para ser rápido em 10 segundos, ou para ter resistência para uma maratona de 50 quilômetros. Então, a concentração, o foco, a atitude, a motivação, toda essa parte de resistência mental, ele vai ter se ele também treinar para que quando ele precisar, isso ser acessado por ele. Então, justamente esse é meu papel, como treinar a mente, deixar a mente de um atleta preparado para competir. Incrível, Ricardo. Eu gosto muito de assistir aquela série que tem no Netflix, que é Dirigir para Viver. Não acompanho Fórmula muito a 1. Fórmula 1 ao vivo, mas eu adoro assistir essa série porque ela é uma série sobre mentalidade, né? Ela Sim, mostra total. os bastidores ali da Fórmula 1.
E é incrível, porque um atleta que ele chega nesse nível de competir numa Copa do Mundo, Fórmula 1, é inegável que as hard skills ele tem. Ele tem uma capacidade técnica, inegavelmente, senão ele não Uhum, estaria aí. E aí, muitas vezes, o que vai fazer diferença para um atleta se destacar mais do que o outro é justamente a mentalidade. sem Porque dúvida. a capacidade técnica é importante? Claro, senão ele não estaria ali. Mas uma vez que eles estão dentro de um mesmo time, a mentalidade ela é determinante no desempenho desse atleta. É fantástico observar isso, Uhum, né? Um atleta que tem a mentalidade ali mais fragilizada, na última temporada da Fórmula 1 que eu assisti mesmo, tinha um que tinha muitos problemas assim de autoestima, ele se uhum, sentia muito inferior aos outros. E aí, uhum, quando ele estava ali dentro do carro, ele não conseguia entregar o uhum. máximo potencial que aquele carro tinha, porque os Exatamente. carros ali são, né, incríveis, mas a mente dele não estava preparada para aquele Alinhada, né? desafio que Uhum. ele estava enfrentando. E apesar de toda a capacidade técnica que ele tinha quando ele chegava lá, ele não conseguia, né, entregar o máximo de qualidade que ele tinha condição. Então, É. conta um pouco para a gente, Ricardo, como que essa pressão de Uhum, campeonatos como esse que a gente está vivendo, né, da Copa do uhum. Mundo, eles potencializam ainda mais a necessidade desse preparo mental. Como que Sim. você percebe isso aí no seu dia a dia, você que está lidando com isso diretamente? E uma coisa interessante, né, assim, só para completar, eu fui atleta, né? Então, assim, o meu retrospecto, né, ele vem do esporte. Eu fui jogador de futebol, então, profissional, então essa questão de entender, tem a questão prática também, um pouco de eu compreender isso na prática, associado a todo esse tempo de estudo que há 20 anos, 22 anos eu faço. Então, um atleta, ele já é predisposto a competir. Isso não tem esse negócio de importante participar, isso aí não existe na cabeça de um atleta. O atleta brinca lá com o filho de 5 anos, ele quer ganhar, ele não está nem aí, ele vai jogar pelado no final de semana, ele quer, no final de ano ele quer ganhar, ou ele vai qualquer coisa. Então, a competição já está inerente no atleta. Então, isso colocado de lado, todo atleta ele quer ganhar. Ponto. Tá? E é Segunda coisa, saudável isso também, não, né? Se ele não totalmente tivesse saudável. o desejo. Imagina, né? Exatamente, é totalmente saudável. Uh, o outro Claro que deve ponto ter algum limite ali, né? Mas tem, e realmente eu trabalho até alguns limites, porque isso muitas vezes extrapola para a vida e traz prejuízos para atletas, tal, enfim. Isso pode ser assunto para outra hora, mas assim, sem dúvida isso tem um limite, precisa ficar dentro dessa persona atleta, né? E não o tempo todo. Mas voltando, e aí quando a gente fala de alto rendimento, que é onde eu trabalho, né, no, na esfera do alto rendimento, hoje eu só trabalho com atletas de alto rendimento que atuam no alto rendimento, que jogam campeonatos, que têm objetivos aí que sejam realmente dentro do profissionalismo ou do alto rendimento, do alto desempenho. Existe um elemento do esporte que é a pressão. Né? Qual que é essa pressão? Essa pressão ela está no ambiente por diversos fatores que são conectados tanto na questão externa quanto a questão interna. Então, por exemplo, você tem questão de mídia, de imprensa, quem está vendo, você tem a própria questão financeira, do que vale o campeonato, de quanto vale, o quanto você ganha, você tem pressão de torcida, você tem pressão de diretor, você tem a pressão da própria carreira que você construiu, por exemplo, se você já é um atleta mais renomado, então você já chega com outro status. Então o atleta ele lida com pressões de todos os lados, tá? Agora, uma coisa que é bem interessante é o seguinte, quando você vai jogar uma Copa do Mundo, quando você vai para uma Olimpíada, todos esses elementos eles são potencializados. Eles já existem na vida do atleta no cotidiano dele. Por exemplo, eu tenho alguns atletas que são adolescentes, né? Desde novo eles têm essas pressões. Tem atleta que não gosta que o pai vá ver o jogo, por exemplo. Tem atleta que sente, que gosta, sei lá. Tem atleta que tem problema, às vezes ele treina bem, joga campeonatos menores, compete em competições menores, tudo bem. Se ele vai para uma competição maior, ele já sente. Então, esse elemento do esporte, da pressão, de querer ganhar, de sentir, né, o que o ambiente ele traz, torcida, reconhecimento, frustração, é muita coisa emocional envolvida no esporte de alto rendimento. Tá? Eu brinco, se um CEO de uma empresa fizer um super projeto e der super certo para a empresa, não vai todo mundo lá, né, em volta do prédio
gritar o nome do cara e falar que o projeto... Mas no esporte você tem isso desde criança, você tem o reconhecimento, você tem a torcida. Então os elementos internos ali de você se sentir vencedor ou da frustração de perder, eles estão o tempo todo. Numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, em todos esses grandes campeonatos brasileiros, eu tenho um jogador que joga Champions League, por exemplo, isso é potencializado, ele apenas se torna maior. Então ele torna também a pressão em si mesmo maior. Na essência, a mesma coisa que ele tinha que fazer lá atrás, num jogo comum, ele tem que fazer na Copa do Mundo. Agora, para terminar aqui, para finalizar aqui isso, respondendo a sua pergunta. Como que eu trabalho isso? E qual que é o grande segredo, 2 grandes segredos para um atleta lidar bem com isso? Primeiro, ele precisa colocar uma mentalidade, um modelo mental de jogar o jogo e não pelo que está em jogo. E essa é uma chave mental muito importante. A gente, no esporte, prazer e pressão nunca estão no mesmo nível. Então, se a pressão for maior, isso diminui o prazer dele fazer. Se ele consegue elevar o prazer, ele consegue diminuir a pressão. Entendeu? Então, grande parte disso é ele criar um modelo mental de jogar o jogo. Aquilo que ele sempre fez. Pelo que ele sempre fez. Hoje eu fiz uma postagem sobre isso, inclusive lá no meu Instagram com o Everton e tal. É a alegria de jogar. Por que ele joga? Né? O jogador dele não está preocupado em ganhar ou perder. Ele só quer jogar. Então é ele entender como que ele acessa mais o prazer do que a pressão, porque a pressão já existe e ela nunca vai ser no mesmo nível de prazer. Então pressão e prazer no alto rendimento estão constantemente brigando. Qual o atleta que é mentalmente preparado? Aquele que consegue acessar mais, jogar o jogo, acessar mais o prazer, do que jogar pelo que está em jogo. Nossa, estou jogando uma Copa do Mundo, estou jogando um grande campeonato, eu tenho que ganhar, eu não posso errar, tem milhões de pessoas me vendo. É jogar pelo que está em jogo e não simplesmente jogar o jogo. Interessante, porque até mesmo a pressão, em até certo nível, ela é benéfica, né? No Mindfulness a gente tem muito, eu trabalho muito estresse. Quando você está trabalhando e você tem um nível mínimo de estresse, você fica desinteressado naquele trabalho, porque você tem que... A gente gosta de se sentir desafiado, isso é gostoso, é natural, né? Então, o estresse até um certo nível, ele é bom. Você começa a operar muito melhor quando você está com níveis adequados de estresse. Quando você tem um nível ali de exigência, um nível de desafio que te estimula a estar melhor. O problema é quando passa desse nível, aí Sim. a gente vai para os quadros de burnout. Então, eu imagino que um certo nível de pressão aí também deve ser interessante para eles. Sim, né? Tem uma explicação sobre isso. Por exemplo, né, tem a teoria lá você é da psicologia positiva, como eu, né? Então, assim, Csikszentmihalyi, ele vai falar do flow, né? Do estado de flow, que é esse estado de fluidez onde as coisas acontecem com um estado de presença muito grande e quando o nível do desafio e da competência se encontram, tá? Então, se o desafio é baixo e minha competência é muito alta, eu me sinto relaxado. Tipo, eu sou melhor do que o que o desafio me impõe. É por isso que, às vezes, times muito bons tropeçam em adversários ruins. Porque a competência é maior que o desafio, gera um relaxamento. Entendeu? Agora, o flow acontece quando o nível de desafio que você tem é alto. Ele te desafia. Mas você tem competência suficiente para aceitá-lo. Tá? Então, é o que você falou. A pressão, ela tem um limite muito bom no esporte de alto rendimento, que é essa coisa que te desafia. Vamos imaginar o contrário. Quando que acontece a ansiedade? Quando a percepção que eu tenho do desafio é maior do que a percepção da competência que eu tenho. Então, aí eu me sinto ansioso, porque eu não sei se eu sou capaz de enfrentar aquele desafio. Então, o que você colocou, a gente pode chamar de pressão, né? Quando eu entendo que aquela pressão que existe sobre mim ela é compatível com o nível de competência que eu tenho, eu consigo encarar isso de uma maneira muito positiva. E é onde os atletas, os grandes atletas, né, eles chegam a atuar nesse flow, ou seja, um estado de fluidez, de presença elevada, né, de concentração elevada. Eles querem estar ali, eles se sentem bem ali, eles encaram o desafio e é aí onde as coisas acontecem. Muito bom. E passando aqui para o próximo tópico, conta pra gente da importância desses elementos de força mental no esporte. O que você
Claro que você trabalha com isso, você poderia dar um curso inteiro sobre isso, né? Mas em poucas palavras, assim, como que você vê a importância desses elementos de força mental para o esporte e para o Hexa, né? Que é o que a gente está querendo. Sim, sim. Bom, eu sempre falo que tem alguns pilares, assim, né? Inclusive você falou aí do estresse, né? A alta performance no esporte já tem 4 pilares e um deles é você aprender a lidar bem com situações estressantes. Então, ele está dentro mesmo do esporte e gerenciar bem isso é muito importante. É o 4º pilar da, da alta performance esportiva. Mas respondendo, tem algumas coisas que eu considero assim que são fundamentais em qualquer âmbito para você ter sucesso esportivo. Quando eu falo sucesso esportivo, eu não estou falando ganhar ou perder, porque isso é um fator incontrolável. Você não sabe se você vai ganhar ou perder. Então, o atleta tem que colocar foco no rendimento, no desempenho e não no resultado. Tá? Então, o que qual a importância desses pilares? Quais são? Na minha opinião, são 3 pilares que eu acredito que são fundamentais para o sucesso mental, de força mental no esporte, e eles podem ser treinados. Eu acredito que em qualquer ramo, nós estamos falando aqui de Copa do Mundo e tudo mais. 3 elementos fundamentais: concentração, autoconfiança e gestão da ansiedade. Eu acredito que esses 3 elementos, né, de força mental, que fazem parte do escopo da força mental, tá, dos pilares da força mental, eles bem treinados e gerenciados são fundamentais no sucesso de você estabelecer uma boa força mental. Concentração. Basicamente, atleta concentrado erra menos. Por isso. Então, por isso que eu acho que concentração é uma das coisas principais. Atleta concentrado erra menos. O que é estar concentrado? É não deixar que os pensamentos, na hora da competição, vagueiem entre passado e futuro. É você ter cabeça e pé no mesmo lugar em qualquer competição esportiva. Você estar ali de verdade. Então, primeiro, concentração. Atleta concentrado erra menos. Segundo, autoconfiança. Autoconfiança é um estado de crença de que você é capaz de atingir seus objetivos baseado em fatores reais. Então, assim, outro elemento que pode ser trabalhado, eu trabalho muito, a questão da autoconfiança. O que eu acredito a respeito, quando eu olho para dentro, o que eu acredito a respeito de mim mesmo? Como que eu enxergo meu talento? Como é que eu enxergo as minhas capacidades? Como é que eu enxergo as minhas habilidades? Como é que eu me enxergo como um atleta? Então, segundo, autoconfiança. Se você perguntar, por exemplo, eu venho do futebol, se você perguntar para 10 jogadores de futebol, assim, qual a coisa mais importante para você jogar bem? Ele não vai falar o físico, ele não vai falar o técnico, não vai falar a tática. Ele fala assim, ó, se eu estiver confiante, tudo tranquilo. É a confiança. Então, 9 em 10 vão falar que o aspecto mais importante no futebol para eles irem bem é a confiança. E o terceiro, Júlia, que é realmente assunto e um ponto onde eu trabalho demais é essa questão da gestão dos pensamentos, da gestão da ansiedade. Assim como o estresse, a ansiedade tem o seu lado bom e sempre vai ter no esporte. Você não elimina a ansiedade, nem deve, mas você deve aprender a gerenciá-la para que ela fique dentro de limites que te ajudem e não te atrapalhem. Por exemplo, se um atleta está muito ansioso, ele tem hiperfoco, que significa que ele enxerga assim. Então isso vai prejudicar ele numa competição, porque um atleta equilibrado emocionalmente, ele enxerga em perspectiva. Então, aprender a fazer uma boa gestão de pensamentos, uma boa gestão de ansiedade também é fundamental. Então, se você pensar na Copa do Mundo, né, pensa essas 3 coisas. Um campeonato curto, onde a maioria dos jogos são eliminatórios, o limite do seu erro é menor. Se o limite do seu erro é menor, você precisa ter uma alta concentração, porque alta concentração coloca você menos em risco de errar. Se está menos risco de errar, você tem menos risco do seu time possivelmente perder dentro de fatores naturais. Autoconfiança. Você precisa estar ali, poxa, eu mereço estar aqui, eu quero estar aqui, eu mereço jogar uma Copa do Mundo, então, assim, eu tenho condições, eu percebo a minha capacidade de acordo com esse desafio, né? E o terceiro, inevitavelmente, é como eu controlo a minha ansiedade. Imagina, o cara entrar em campo para jogar futebol, sabendo que 3 bilhões de pessoas no planeta estão vendo ele naquele momento. Que a nação que ele representa está vendo ele naquele momento. Eu tenho uma participação mínima, assim, dentro da seleção, mas todas as vezes que eu vou preparar as meninas, que eu ponho a camisa da seleção, isso para mim já é uma grande emoção. Então eu fico imaginando você realmente representar o seu país, atuando, todo mundo te vendo. Então gerenciar isso emocionalmente, né? Acessar assim, não o que está em jogo, mas jogar mesmo todo o fluxo de pensamentos,
Ah, e se eu errar, o que acontece comigo? Pensamento no futuro, eu preciso trazer para o presente. Ah, mas isso já aconteceu na outra Copa, o jogador ficou marcado. O jogador ele não pode ter esse tipo de abordagem durante um jogo. Ele tem que estar amplamente concentrado, presente para aquilo que ele está pronto, confiante para fazer naquele momento. Muito bom, Ricardo. Ontem eu até postei sobre o Danilo da seleção, que ele Sim, pratica mindfulness, as meditações, está tentando introduzir o yoga também, e ele também pratica as visualizações, que é um hábito que eu tenho todos os dias de manhã, que que é justamente legal. Uhum. ficar ali, né? Visualizando aquilo que você quer alcançar, isso é bem importante. Bom, vou falar como que o mindfulness pode auxiliar dentro do esporte. Isso tudo que você falou está muito conectado com o mindfulness. Para quem chegou depois, o mindfulness é um conjunto de técnicas que nos ajuda a ficar no estado de presença, no aqui e agora. Mindfulness é justamente você estar no aqui e agora. E como que você faz isso? Você pode fazer isso através das meditações. Então, a meditação é uma das formas que a gente tem de acessar esse estado de presença. A meditação é quando você está lá efetivamente de olho fechado, prestando atenção na respiração, o ar entra, o ar sai. E aí tem diversas possibilidades. Pode fazer sentado, pode fazer deitado, pode fazer caminhando. Tem diversas técnicas para que você Sim. possa escolher aquela que você mais se identifica. Então, a prática de mindfulness, ela ajuda muito a cultivar esse estado de presença, mas além da meditação em si, você pode também cultivar esse estado de presença através de atitudes como não julgamento, confiança, gratidão, generosidade. Então, tem várias atitudes de mindfulness que nós desenvolvemos e estimulamos dentro do mindfulness. E, além disso, nós temos também as práticas informais, que são convites para fazer as coisas que a gente já faz, só que com mais presença. Então, você pode assistir essa live aqui enquanto está lavando uma louça, ou pode assistir essa live totalmente presente, anotando, sentado. Como que você vai absorver mais? Se você estiver anotando, sentado, realmente prestando atenção. Então, muitas vezes a gente faz as coisas no dia a dia assim, faz uma coisa enquanto está fazendo outra. Tudo bem a gente fazer algumas coisas assim, né? A gente tem deep work e shallow work. Então, para você fazer trabalhos rasos, como lavar uma louça, por exemplo, você pode fazer isso enquanto você ouve um podcast, mas se você realmente quer extrair o máximo potencial de algo, fazer um deep work ali, você tem que fazer apenas aquilo. No caso dos jogos, você ficar pensando na Copa de 98, enquanto você está jogando a Copa de 2022, você vai Exatamente. aumentar muito, né, a sua chance de errar. Você vai aumentar bastante o seu devaneio, né? A sua ruminação, e muitas vezes a sua ansiedade também. Então, o mindfulness é você levar esse estado de presença para as atividades que você está fazendo. E nos 3 pontos chaves que o Ricardo falou aí pra gente, concentração, ansiedade e autoconfiança, são 3 pontos que o mindfulness atua muito. Como? Bom, só de você fazer as práticas de mindfulness, quem nunca praticou, aqui no meu Instagram tem o Spotify, tem o canal no YouTube também, tem práticas de 3 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Lá vocês podem fazer essas práticas. Se você fizer essa prática todo dia, é como se você estivesse musculando a sua consciência. Então, da mesma forma que se você quer deixar seu braço fortinho, você vai ficar lá todo dia fazendo musculação, quando você medita todos os dias, você muscula a sua consciência e você ativa algumas áreas do seu cérebro. Especialmente o córtex pré-frontal esquerdo é uma área que é ativada com a prática de mindfulness. E o córtex pré-frontal esquerdo está ligado com a sua capacidade de foco, com a sua capacidade de concentração, de tomada de decisão. Então, se você todos os dias pratica mindfulness, essa área do seu cérebro responsável pelo foco, pela concentração, pela tomada de decisão, ela vai estar mais fortalecida. Isso é muito incrível, é isso que eu estou falando, tem diversos estudos, vocês podem jogar no Google. Conheça os benefícios comprovados cientificamente. Vocês vão ver que eles fizeram estudos. Uma pessoa que ela medita por pelo menos 8 semanas, 2 meses, que é o tempo de um programa de mindfulness, ela consegue aumentar de tamanho essas áreas do cérebro.
elas vão realmente aumentando e você se torna uma pessoa mais concentrada do que a média. E além disso, então, nesse ponto, se você praticar todos os dias, e aí, gente, não adianta praticar só no dia que você tiver uma competição, sabe? Porque Exatamente. é a mesma coisa de, no dia que eu jogar, eu vou treinar a perna. Não, você tem que treinar ao longo de muito tempo, para no dia do jogo a Exatamente. perna estar ali bem treinada. Então, se você praticar mindfulness no momento que você está ansioso, vai te ajudar? Vai. Mas não tanto quanto vai te ajudar se você fizer 2 meses, se você fizer um ano. Então, o mindfulness não é uma pílula mágica, não é algo que você vai fazer uma vez e já vai sentir benefícios. Com uma vez você Uhum. já pode sentir um benefício, mas vai ser um benefício raso ali comparado com os benefícios que você pode extrair do mindfulness. Então, no meio de uma crise de ansiedade, você está tendo uma crise, hiperpensamentos, e aí você está muito, muito ansioso, aquilo está disfuncional. Se você fizer uma prática de mindfulness, isso pode te ajudar no meio de uma crise a recuperar o seu eixo. Mas o ideal é que você não chegue nessa crise. Porque quando você chega nessa crise de ansiedade, pode ser que a prática de mindfulness não vai adiantar. Você já vai ter que ir ali, né, para um tratamento medicamentoso. Então, a Exatamente. proposta do mindfulness é que você pratique todos os dias para fortalecer sua capacidade de concentração, para fortalecer a sua inteligência e seu equilíbrio emocional, para que você tenha menos crises de ansiedade, para que você tenha menos devaneios, para que você tenha menos ruminações. E especialmente em relação à ansiedade, o mindfulness, além de atuar aqui no córtex pré-frontal esquerdo, ele vai atuar na sua amígdala cerebral. A gente tem a amígdala cerebral, que é uma partezinha do nosso cérebro, que é como se fosse um radarzinho que está ali para nos proteger. Como o Ricardo falou, a gente não tem que acabar com a ansiedade. A ansiedade, ela tem um papel importante que é de nos Sim. proteger. Num certo nível ali, se você não se sente minimamente ansioso, você não consegue se preparar. Você fica falando, Sim. na hora eu resolvo. Não, a gente tem que se preparar, a gente tem que planejar a nossa vida, né? Então, um Exatamente. certo nível de ansiedade, ele é importante para nos colocar para frente. É porque você tem uma ansiedade que você fala, poxa, eu vou procurar um treinador profissional para me ajudar com a minha mentalidade. É porque você tem uma Exatamente. ansiedade que você fala, poxa, eu preciso de lidar com essa ansiedade, vou procurar um mindfulness. Então, quando a gente tem a ansiedade num certo nível, a gente consegue se preparar em tudo que a gente precisa se preparar na nossa vida. Mas quando essa amígdala cerebral ela está hiperativada, ela está muito desregulada, a gente acaba vendo as coisas de uma forma desproporcional. Então, uma coisa que é desse tamanho, a gente vê desse Exatamente. tamanho aqui. E quando você está praticando mindfulness, você consegue regular a sua amígdala cerebral. Quando ela está regulada, você consegue usar a parte boa da ansiedade para te motivar, mas você não deixa que essa ansiedade ela te paralise. Que Então, limite, gente, exatamente. isso é realmente muito incrível. Pratiquem, não é uma vez, não é na hora do jogo. Pratiquem todos os dias, para que Exatamente. vocês possam ter uma regulação da amígdala cerebral e um fortalecimento da inteligência emocional. Ter inteligência emocional não é você nunca sentir ansiedade, nunca sentir estresse, nunca sentir raiva, tristeza. Sentir tudo isso faz parte de ser humano. Uhum. A grande questão é o que a gente faz quando essas emoções elas aparecem. Então, eu estou Sim. no meio de um grande desafio, surgiu uma ansiedade, surgiu um estresse, ok. Eu reconheço que eles estão ali. O que eu faço? Eu tenho ferramentas para lidar com esses desafios, eu tenho ferramentas para poder voltar para o meu eixo. Então, o mindfulness é, sobretudo, uma ferramenta muito eficaz de você voltar para o seu eixo, voltar para o seu Exatamente. equilíbrio no meio de uma situação estressora. E quando você já está treinado no mindfulness, quando você já pratica há muito tempo, no meio de um momento ali super estressor, você, opa, foca no contato do pé com o chão, foca na respiração. Em menos de 1 minuto, às vezes, você consegue voltar para o foco no Sim. momento presente. Porque às vezes Sem um dúvida. minuto é tudo que a gente precisa. Às vezes em 1 minuto você tá ali pensando tanta coisa ruim. Os pensamentos negativos são grandes vilões, né, do jogador. Se o jogador, se o atleta, ele começa a pensar coisas negativas, nesse tempo ele já perdeu o flow ali, ele já Uhum. perdeu o foco que ele precisava para o jogo. Isso vai atrapalhar muito. Mas se nesse momento, se nesse 1 minutinho, ele consegue volta para a respiração, sente o corpo, eu estou aqui agora, ele pode fazer isso. Não precisa nem de fechar o olho e ficar assim meditando. Uhum.
quando está bem desenvolvido isso, ele consegue perceber ferramentas que ele pode usar no meio de um jogo, no meio de um campeonato, como você perceber o ambiente, perceber os pontos de contato do corpo, fazer algumas técnicas rápidas de respiração. Isso vai ajudando a voltar a ancorar no momento presente. E também quando o Ricardo fala da importância da autoconfiança, isso é algo que a gente também trabalha no Mindfulness. A gente fala que não existe Mindfulness sem Heartfulness. Mindfulness é sobre ter a mente presente, o corpo presente, mas o coração também presente. Quando a gente não tem autocompaixão desenvolvida, a gente fica muito refém da validação externa. E esses jogadores, eles estão ali, né, o tempo todo. O jogador faz um gol, é a melhor pessoa. Não faz um gol, é a pior pessoa. Então, assim, a autocompaixão é o quê? É você falar para você mesmo coisas boas. Então, se fez uma coisa boa, você fala, estou muito orgulhoso, estou muito orgulhosa de você, parabéns, sou muito grata pelo seu processo. A autocompaixão é você se parabenizar, você se elogiar, você fazer por você mesmo coisas boas, assim como você faria para um melhor amigo, para um filho, para uma pessoa muito querida. A autocompaixão é isso, você reconhecer o seu valor e fazer para você atos de gentileza. Então, dentro do Mindfulness, a gente estimula muito a autocompaixão e eu acredito que isso auxilia bastante os atletas, porque as pessoas elas não te conhecem, né? Então, muitas vezes elas vão te validar, gostar de você só pelos seus resultados. E você não pode ficar refém apenas disso para poder se sentir digno e merecedor. Quando você começa a se tratar com mais gentileza, com mais compaixão, você começa a perceber o seu valor ao invés de ficar sempre esperando que esse reconhecimento venha de fora. É claro que um reconhecimento que vem de fora é uma coisa muito boa, todo mundo gosta, mas a gente tem que ter também esse reconhecimento que vem de dentro. E a autocompaixão ajuda bastante nisso. Junto com o Mindfulness é você perceber o que está acontecendo naquele momento. Perceber que um erro é um erro. Não é a sua vida inteira. Bom, isso é um pouquinho do que eu gostaria de trazer, que o Mindfulness pode contribuir. Também poderia ficar falando bastante sobre isso. Mas para a gente não se estender aí nessa live, espero que essas contribuições já tenham dado um vislumbre do que o Mindfulness pode contribuir. Só um pontinho aí legal que você falou, Júlia. Claro! Você falou da autocompaixão, a gente chama isso de diálogo interno, né? A gente desenvolveu um diálogo interno positivo correto. O jogador, assim, ele tem que ter uma compreensão de que é um equilíbrio. Ele realmente ele é julgado o tempo todo, entendeu? E é inevitável. Se ele não quer ser, eu falo, quem quer ser amado só vai ser sorveteiro, entendeu? Sorveteiro é amado, todo mundo gosta de sorveteiro, ninguém critica o sorveteiro. Agora, se eu quero ser um atleta de alto rendimento, eu estou exposto o tempo todo. Agora, como que a gente faz, como que a gente lida bem com isso? É a gente aprendendo corretamente a olhar para dentro e não para fora. Né? E o atleta ele precisa entender isso, né? Com a época era das mídias sociais, de haters, do cara que é passional no esporte, o tempo todo você está sendo julgado pela imprensa, pela torcida, dos seus familiares, companheiros, tudo mais. A forma de você lidar com isso olhando para dentro, que é uma das coisas que a gente trabalha, né? Alinhados aí, muito parecido, é justamente isso. Como é que eu desenvolvo um diálogo interno que me coloque dentro realmente daquilo que é a realidade que eu acredito, né? E não só dessa demonstração, né, de depender daquilo que vem de fora. Agora, é um impulsionador, um combustível? Sempre vai ser. Todo mundo entra no esporte por um elemento emocional. Essa é uma questão. Eu comecei a jogar futebol com 5 anos. Você começa por um elemento emocional. Você quer ser alguém, você se inspira em alguém, você quer ganhar. Nenhum atleta quer vencer para ter um troféu em casa ou uma medalha. Ele quer vencer para sentir alguma coisa, entendeu? Então, ele quer se sentir vencedor, se sentir capaz, se sentir realizando uma série de coisas. Então, saber lidar muito bem com essas questões que vêm de fora, né, é um elemento fundamental. Então, eu sempre falo para um atleta sobre autoconfiança. Quando você perceber que as coisas estão em desequilíbrio, você tem que olhar para dentro. Olha para dentro, porque aí dentro você vai encontrar o que você precisa. Fora, nem sempre você vai encontrar. Então, desenvolver esse diálogo interno, né, que é chamado de autocompaixão no Mindfulness, ele é realmente treinar isso, como você coloca aí, com as ferramentas. Isso é fundamental para um atleta. Muito bom, é isso mesmo. E muitas vezes esse diálogo interno ele é muito autocrítico, né? E aí ele não contribui nem um pouquinho.
E quando é claro que a gente tem que ter perceber um erro, reconhecer um erro, melhorar, isso é importante. Mas é diferente fazer isso e ser muito autocrítico, muito severo consigo mesmo. A internet do Ricardo falhou ele de novo. Bom, pessoal, a gente já está também chegando ao fim aqui da nossa live. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, aproveitar o Ricardo aqui com todo o conhecimento dele. Se alguém tiver algo para compartilhar, alguma dúvida, algum insight, a gente vai deixar esses minutinhos aqui para quem tiver alguma dúvida, alguma partilha. Deu uma travadinha aí, né? Voltou. Estava falando aqui que quem quiser compartilhar alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que a gente conversou. Bom, pessoal, enquanto o Ricardo está restabelecendo a internet dele, se alguém já quiser mandar alguma dúvida aqui para gente. Bom, para quem se interessou no Mindfulness, quer se aprofundar nessas técnicas de atenção plena que vão ajudar principalmente com a ansiedade, ajudar a ter menos estresse, ter mais foco, mais concentração, mais equilíbrio emocional, sair do piloto automático, estar mais presente na sua vida, clica no link da minha bio que você fica sabendo de todas as formas de introduzir o Mindfulness. Então, eu tenho retiros, a gente vai ter retiro agora no mês de janeiro no Rio de Janeiro, a gente vai ter retiros no mês de março aqui em Minas Gerais, a gente tem os cursos de Mindfulness na modalidade online e na modalidade presencial para quem é de Belo Horizonte, que na minha bio você fica sabendo de todos os próximos cursos. Agora, no mês de fevereiro, a gente já começa 2 novos cursos, então quem tiver interesse de começar já muito bem 2023 com Mindfulness, toca lá na minha bio, você fica sabendo do curso online, do curso presencial. Vamos ver se o Ricardo vai conseguir voltar aqui com a gente. Alguém tem alguma dúvida, gente? Algo que vocês queiram perguntar, compartilhar? Estou à disposição aqui nesses minutinhos finais. Ah, aqui, ó, o Ricardo conseguiu voltar também, que bom. Oi, Ricardo, voltou aí? Opa, voltamos. Bem aqui, bem ruim aqui, talvez seja isso. Normalmente isso não acontece, mas hoje realmente foi difícil. Tranquilo, acontece. Mas bom que já foi agora no finalzinho também, né? Já Sim. estamos chegando no final. Falei aqui, se alguém tiver alguma dúvida para te perguntar, pode Sim. mandar aqui pra gente. E fala também para o pessoal como que para qual é o público que você atende hoje, quando que a pessoa está madura aí para poder procurar o seu trabalho, como que ela pode procurar o seu trabalho, se ele é voltado só para grupos, se é individual também, como é? Não, hoje eu trabalho. Eu tenho 24 atletas que trabalham comigo individualmente, de diversos esportes, em 7 países. Então, são sessões regulares, treinos mentais enviados durante a semana. Só fazer uma menção legal aqui, hoje na nossa live, o Neto, técnico da Seleção Brasileira de Basquete, né, que está lá na África, acompanhou aqui a nossa live, mandou uma mensagem aqui, o Neto. Outros atletas também que trabalham comigo entraram, não vou citar todos para não ser injusto com ninguém, mas você que entrou aí, muito legal ter você com a gente aqui, tá? Normalmente eu trabalho com atletas de alto rendimento, tá? Ou com pessoas também que procuram aí desenvolvimento e performance. Normalmente não tenho só atletas, esse escopo de atletas que são os meus clientes, eu trabalho, mas eu faço alguns trabalhos também que envolvem comportamento, mentalidade voltada para performance, tenho, né, clientes que não são do esporte também. Mas assim, hoje eu trabalho com atletas a partir de 15, 16 anos que já estão no alto rendimento, que têm objetivos, que já têm já competem em alto nível, que tem uma projeção aí, já tem objetivos, tem projeções aí
com a sua carreira esportiva já estão prontos aí para trabalhar. Crianças, ali 13, 12 anos não é muito o meu público ainda, até por questões de estudos mesmo. Esses atletas, eles precisam desfrutar mais do esporte, infelizmente está cada vez mais precoce o alto rendimento, mas eu tenho um valor assim comigo mesmo. Atletas aí 12, 13 anos têm que mais desfrutar do esporte, aproveitar, do que simplesmente ter as pressões aí do alto rendimento. Mas 15, 16, isso já é quase inevitável. Os campeonatos já são muito alto nível, já tem jogador brasileiro como o Hendrick, de 16 anos, com oferta aí de 300 milhões de reais. Então, assim, tá cada vez mais precoce, então a gente tem que se adaptar e entender essa garotada. Então, a partir de 15, 16 anos já estão prontos e atuam no alto rendimento, estão prontos aí para esse trabalho. Bacana, Ricardo. Algumas pessoas mandaram perguntas. A Cris perguntou aqui. O exercício que você comentou para a prática diária está no seu podcast? Essa foi para mim. Então, sim, Cris. Legal. Meu podcast tem vários exercícios. Você pode colocar lá Be Mindfulness. No link da minha bio tem um podcast. Aí lá tem meditação para ansiedade, meditação para estresse, prática para foco. Tem prática de 5 minutinhos para quem não tem tempo, para não ter desculpa. E também a jogadora Cobal aqui está perguntando pra gente. Eu sou jogadora de futsal e queria perguntar como não pensar o dia todo sobre o jogo. Isso me traz ansiedade, idas ao banheiro e às vezes nem me alimento por falta de vontade. O que eu devo fazer? Ok. Bom, vou deixar nós dois responderem aí. Ver o que você gostaria de falar, Ricardo. Não, uma coisa que eu acho que o que eu faço com os meus atletas? A gente, por meio de treino também, tá? Eu criei para os atletas uma rotina de 24 horas antes da competição. Tá? Então, o atleta, por exemplo, de futebol, tem concentração, ele fica lá. Antigamente, era para que você ficasse pensando no jogo, mentalizando. Hoje, os estudos já dizem que isso não é produtivo, tá? Você deve pensar no jogo, você deve se envolver emocionalmente com o jogo e tudo mais, quando realmente, em determinado momento, que você vai estar ali envolvido com isso. O que eu falo para você? É um treino, tá? Depois pode me mandar um direct, eu te mando um roteirinho que você pode, bem simples, manda para mim um direct que eu te mando, eu já tenho pronto, um roteiro que você pode usar 24 horas, ou um pouquinho antes de dormir, tá? Até a hora da competição. Mas uma coisa que eu falo para você é o seguinte, é um treino, você não vai conseguir isso naturalmente ou do nada, assim. Mas é importante que você estabeleça, talvez, um momento onde você vai se envolver com a competição. Exemplo, você vai jogar 3 horas da tarde, tá? A partir da sua noite de sono, por exemplo, né, a partir daquele momento da sua hora de sono, durma, descanse, não pense, vai jogar um videogame, vai ler alguma coisa, fica na rede social, faça alguma coisa que te desconecte do jogo. Durante o dia, dentro dessa rotina, crie, né, coisas como mindfulness, algum vídeo que você queira ver e tente configurar sua mente assim, ó. Bom, a hora que eu entrar no ônibus para ir para o jogo, eu começo a pensar no jogo. Porque todo atleta, eu sei como é que é. Você está falando disso, o atleta ele sofre muito antes. E se eu tiver equivocado, né, eu fui atleta, tá? Você pode até me corrigir se isso não acontecer com você. Mas a hora que você põe a roupa, a hora que você começa o aquecimento, 80% dessa ansiedade foi embora. Porque é o seu jogador sendo acessado. Eu chamo de julgador e jogador. Você precisa desligar mais o julgador, que é quem faz pensar, e acessar mais o jogador. Então, o jogador é quem quer jogar, quem quer participar. Então, tem que se conectar mais com esse jogador, mais perto da partida, tá? Crie uma rotina antes para você não ficar pensando nisso. Eu sei que é mais fácil falar, por isso que a gente está falando tanto de treino aqui, de rotinas, ok? Então, me escreve lá no direct, eu vou te mandar uma rotina simples que você pode ir praticando, eu te ajudo nisso. Perfeito. Bom, então é isso, né? A gente está chegando aqui ao fim da nossa live. Ricardo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, pessoal que quiser também, eu tenho um canal no YouTube lá, tem muito conteúdo bacana, tem algumas entrevistas até com atletas olímpicos que eu preparei para estar nas Olimpíadas, alguns que eu estou preparando. Toda semana a gente tem vídeos bem legais lá de conteúdo sobre isso, né, sobre preparo mental. Então é Ricardo Bolinha Alta Performance também, igual aqui do Instagram. Pode me chamar aqui, mas seria legal quem está assistindo a live aqui ou quem assistir esse vídeo depois, se inscrever no canal, que tem bastante conteúdo bem bacana lá. Ah, bacana, adorei sua forma de se comunicar também. Tenho certeza que devem ter vídeos bem interessantes por lá. Muito obrigada pela sua participação aqui no Be Mindfulness, acho que agregou bastante.
É muito bacana perceber o tanto que essa preparação está bem alinhada com o que a gente Sem trabalha dúvida. dentro do Mindfulness. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou como acabar com a ansiedade rápido. Falo, não tem como, né? A gente não acaba com a ansiedade rápido, é um processo. Então a gente Sem dúvida. trabalha diversas frentes. Então a preparação mental que você faz é muito bacana. Aliar isso com o Mindfulness é muito bacana. Aliar isso com um processo terapêutico. Então, são várias coisinhas que a gente vai fazendo para poder viver melhor, com mais leveza, com mais Exatamente. presença. É isso então, pessoal. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, me acompanha aqui também no Instagram, lá no link da bio tem os próximos cursos. Obrigada pela presença. Foi um prazer aí para quem me conheceu hoje pela primeira vez. E a gente vai se vendo aqui por esses Instagrams. Prazer, Obrigado, viu, Ricardo. Muito Júlia, pelo obrigada pela convite. presença. Boa noite. Obrigado pelo convite também. E a live vai ficar salva lá no canal do YouTube também. A gente vai editar e vai colocar lá também, então você pode ver lá depois quem não conseguiu acompanhar. Ah, show. Então, ótimo. Obrigada. Tchau, Valeu, boa tchau. noite. Tchau, tchau.